paz do Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas irmãs. Como vocês passaram essa semana? Creio que bem, para a glória do nome do Senhor. Passamos uma semana abençoadíssima e cremos que esta semana não será diferente. Este será mais um vídeo do nosso canal e com certeza estaremos falando mais uma vez da lição de jovens do segundo trimestre de 2023, que tem como tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos. Para quem está acompanhando aí esse trimestre, vocês estão vendo que nós estamos aprendendo sobre o livro de Salmos. E que grande bênção, né? A nossa lição é de número 9. Ela será realizada no dia 28 de maio de 2023. Temos aqui uma foto, né, do céu, o sol aqui com os raios muito bonito, nuvens. E as nuvens também aqui tem um formato de escada até o céu. O nosso título desta semana diz assim: Habitando no esconderijo do Altíssimo. Aí vocês já estão entendendo qual é o salmo que nós vamos aprender essa semana, não é isso? Antes de entrarmos aqui no assunto da lição, quero me apresentar para vocês. Meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor-presidente Damião Santos. Agora vamos voltar para o assunto. Temos aqui como texto principal o versículo 1 do Salmos 91, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O nosso resumo da lição diz assim: quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Leitura semanal. Segunda-feira, Mateus 17, 17 e 18. Uma fé firme em Cristo Jesus. Terça-feira, Josué 1 e 9. A virtude bíblica da fortaleza. Quarta, Romanos 16 e 20. Vitória por meio de Jesus. Quinta-feira, Hebreus 11, 35 ao 40. Padecimentos na vida dos fiéis. Sexta-feira, Oséias 6 e 3. É preciso conhecer ao Senhor. E sábado, Lucas 18 e 1. Tempo de buscar o Senhor em oração. Nessa revista, nós temos sempre os objetivos, né, de cada lição. Dessa semana, os objetivos são compreender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, conscientizar de que podemos experimentar o livramento do Senhor e saber por que precisamos estar apegados com o Senhor. O primeiro objetivo, que é compreender, nós vamos aprender sobre aí o tópico 1 da lição. Conscientizar, tópico 2. E saber, tópico 3. Aqui abaixo temos a interação com o professor, orientação pedagógica e logo na outra página temos o nosso texto bíblico. Ele se encontra esta semana em Salmos 91, dos versículos 1 ao 16. Temos a nossa introdução e logo abaixo o primeiro tópico. Agora vamos sim entrar na introdução da revista. Essa semana será um pouco diferente, porque tem pessoas que não sabem muito bem como funciona a revista da Escola Bíblica. Conhece sim aqueles alunos assíduos, aqueles alunos que gostam de estar na Escola Bíblica e aqueles que já faz um tempo que foram, por algum motivo deixaram. Mas tem pessoas novas aí, né, que estão começando nesta caminhada e elas ainda não sabem. Eu vou deixar logo aqui do lado para vocês acompanhar comigo. Nós temos uma introdução. Essa introdução diz assim: a temática dessa lição é o Salmo 91, um dos salmos mais queridos das nossas igrejas. Veremos que ele é um cântico precioso a respeito da confiança em Deus. Ele revela o Altíssimo como refúgio e fortaleza do fiel. Sua consequente promessa de livramento e um apelo para o fiel apegar-se mais ao seu Deus. Que possamos, à luz desse belíssimo salmo, descansar à sombra do Onipotente. Agora sim, vamos para o primeiro tópico, que diz: Deus como nosso refúgio e fortaleza. O tópico da lição é esse título maior. O subtópico é esse menorzinho que está em negrito, que diz assim: a estrutura do Salmo 91. Nesta lição, classificamos a estrutura do Salmo 91 em 3 grandes partes. A primeira parte é Deus como nosso refúgio e fortaleza. Você vai encontrar essa parte aí nos versos 1 e 2. Segunda parte,
experimentando o livramento do Senhor, que são dos versículos 3 ao 13. E a terceira parte, apegados ao Senhor, versículos 14 ao 16. Com base nessa estrutura e fazendo a leitura e declamação do Salmo, percebemos que a palavra-chave é confiança. Nesse sentido, o Salmo 91 tem semelhança com o 23 e o 46. Ele expressa a segurança dos que depositam a sua confiança em Deus. Ao longo dos anos, a igreja tem encontrado consolo e conforto nesse salmo que, segundo o pastor George Wood, pode ser relacionado ao que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, 31 ao 39. Nesse aspecto, o cristão lê e canta esse salmo, buscando em Deus proteção em tempos de perigos físicos e espirituais. Pois bem, o que o Senhor quer nos ensinar aqui nesse primeiro subtópico? Nós aprendemos aqui a estrutura dos salmos, você vai ler aí em sala de aula e com certeza estudando, né? E nós vamos entender que o Senhor, Ele quer nos ensinar para nós não criarmos assim, um hábito de fazer desse salmo um amuleto, né? Muitas vezes a gente pode cair na tentação de deixar a nossa Bíblia aberta, né, em algum lugar, achando que só a Bíblia aberta, aí sim estaremos protegidos e livres de qualquer perigo. Mas não é bem assim. O Senhor quer nos ensinar que essa fortaleza, essa segurança, esta confiança que nós temos através desta oração, ou desse louvor, ou desta poesia, através desses salmos, ele vai funcionar se nós tivermos uma vida em comunhão com o Senhor. Não adianta você pegar a sua Bíblia e deixar ela aberta em nenhum capítulo e versículo da Bíblia. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor, conhecer ao Senhor através da sua palavra e vivermos uma intimidade com Ele, vivermos um relacionamento com Deus. Então, assim, dará muito certo quando nós estivermos louvando este salmo ou qualquer outro salmo da Bíblia que seja louvor ou oração, né? Aí sim, nós teremos aquela comunhão mais com Deus. O subtópico 2 diz assim: o Deus soberano. No versículo 1 e 2, podemos identificar uma alternância entre a primeira e a segunda pessoa. Olha só. Aquele que habita, e ele é o meu Deus. No primeiro versículo, as palavras esconderijo, altíssimo, sombra, onipotente e descansará remontam à ideia de plena segurança em Deus. Nesse sentido, estamos diante do que o Senhor Jesus sempre esperou de seus seguidores. Uma fé robusta e firme, Mateus 17, 17 ao 18, e conferir também Mateus 8 e 26. O versículo 1 é uma afirmação do salmista de que é preciso reconhecer a soberania de Deus em tudo em nossa vida. Daí o destaque de palavras como altíssimo e onipotente. Só quem tem fé no Deus altíssimo habita com ele. Se esconde nele e descansa debaixo de sua sombra. Pode confiar plenamente no Senhor. Essa confiança é o resultado de um relacionamento estreito, olha aí, que eu falei para vocês, com Deus Todo-Poderoso. Diante de muitos ensinos que enfraquecem a doutrina da soberania de Deus, que a Bíblia expõe com riqueza de detalhes, o Salmo 91 é um convite para nos lembrar de que a soberania divina é uma doutrina bíblica e cristã inegociável da história da igreja e com impacto profundo na qualidade da vida espiritual dos crentes. Quem não crê na soberania divina, tal qual encontramos na Bíblia, afastou-se do ensino bíblico de uma herança de fé legada pelos primeiros pais e, principalmente, não pode declarar: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deu para entender? Precisamos ter essa intimidade com Deus para, sim, dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, olha aí o reconhecimento, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Só tendo essa intimidade estreita com o Senhor aí, né, é que nós podemos estar falando em confiança. Não tem como confiarmos em quem não conhecemos. Não é assim? Você vai confiar em alguém que não conhece? Então, para nós termos essa intimidade, poder ler, orar, louvar este salmo, precisamos desta confiança no Deus Todo-Poderoso, que é reconhecendo a soberania dele. Aí sim vem o terceiro subtópico que diz refúgio e fortaleza. Eu
creio, reconheço, aí sim é que vem um refúgio no Senhor e a fortaleza. O versículo 2 se encontra na primeira pessoa. É a afirmação concreta do que Deus é para a pessoa que declama o salmo. Assim podemos nos refugiar no Deus Altíssimo e Onipotente. A esperança de descansar no Senhor traz a plena confiança nele. Sim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Podemos nos esconder debaixo de suas asas e, ao mesmo tempo, podemos estar firmes nele. É preciso destacar aqui a importância da virtude bíblica da fortaleza. A fortaleza é uma virtude moral que encontramos abundantemente nas páginas da Bíblia. Seja forte e corajoso, em Josué 1:9. Fortalecer os vossos corações, Tiago 5:8. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, João 16:33. Nesse sentido, Deus espera de nós resistência, perseverança e resiliência, para saber o bem resistir às muitas tentações e superar os obstáculos em nossa vida espiritual e moral. Essa fortaleza não tem fundamento em nós mesmos, mas se encontra em Deus. Por isso, podemos dizer, Ele é minha fortaleza. Salmos 91:2. Então, o que o Senhor também quer dizer? Mesmo nós depositando a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, não quer dizer que estamos isentos de passar por problemas e dificuldades. Então, o Senhor pede para que nós tenhamos uma fé firme, que nós podemos confiar nele, para quando passarmos por adversidades na vida, então, vir entender o que é estar debaixo da sombra do Senhor, né? Então, ele diz assim, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, eu venci, vocês também vencem, eu estarei contigo. Temos aqui um pense que diz assim, o que a soberania de Deus promove? Aí o ponto importante responde, promove uma fé firme e perseverante. Temos aqui um subsídio. O nosso segundo subtópico diz, experimentando o livramento do Senhor. Aí aqui vai falar dos versos 3-13. Livramento dos homens maus e das doenças. Olha só que interessante. Quando nós lemos aqui, a partir do 3 diz assim, ó, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Aí parou aqui. Esse verso diz assim, olha só, do 3-13. Ele quer dizer, o salmista passa a descrever os diversos livramentos que Deus concede ao fiel que tem Deus como refúgio e fortaleza. O livramento aqui diz respeito aos perigos dos homens maus, que ele quer falar assim, do laço do passarinheiro, homens maus. Espanto noturno, nem seta que voe de dia, também, né? E nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Então, esse daí, ele está representando os homens aqui na Terra, né? Pessoas que elas têm o prazer de levantar de dia e à noite, seja qualquer hora, para fazer o mal. Então, aqui essa oração, ele está pedindo ao Senhor livramento. E onde lemos até aqui, está se referindo ao homem mau, ser humano, né? Os versículos 7 e 8 mostram que os ímpios cairão e receberão a recompensa de juízo, mas o justo, o que vive em fidelidade a Deus, não será atingido e viverá em segurança. Viram? Porque senão assim ele não diria, né? Então, olha só como estamos aprendendo e como é bom estudarmos a palavra do Senhor para assim entendermos o que a palavra de Deus nos diz. Muitas vezes, quando nós estudamos a palavra do Senhor, imaginamos coisas tão distantes, né? Mas quando estamos aqui, firmes, estudando a palavra do Senhor a cada dia, tirando um tempo para o Senhor, então aqui a gente vem entender o que é que Deus quer de nós.
O segundo subtópico diz, triunfando na batalha. São do 9 ao 13. Os versículos 9 a 13 são a continuidade da descrição da segurança que o fiel tem em Deus. O Senhor como refúgio e o Altíssimo como habitação. Verso 9. A praga, no versículo 10, segundo os intérpretes, é uma referência às pragas que caíram no Egito. Êxodo 11 e 1. Ou seja, Deus livraria o seu povo como fez no Egito. Os versículos 11 e 12 trazem a perspectiva da intervenção divina no mundo espiritual, no mundo físico, por meio de anjos. Note que no Novo Testamento, Satanás usou esses dois versículos para tentar nosso Senhor, distorcendo completamente o sentido. Mateus 4 e 6. Em nenhum momento o Salmo ensina que os crentes devem se expor deliberadamente aos perigos. E, finalmente, o leão e a cobra trazem o símbolo de poderes destruidores e malignos, mas que o Deus onipotente fará os seus fiéis superarem. No versículo 13 fala, né? Dizerás o leão e a aspa, calcarás os pés do leão e a serpente. Pois é, então vocês vão conferir também Salmos 16 e 20. Muitas pessoas aí é que tem que aprender que o Senhor, Ele nunca nos coloca em situações de perigo. Entendendo até aqui, vemos o terceiro subtópico que diz um olhar mais profundo. Vamos ver? Precisamos ressaltar que o salmista se refere de modo geral à relação do fiel com o Deus soberano. Entretanto, concordo com o pastor George, ele sabia que nem sempre o justo recebe uma medida igualmente justa nessa terra. Salmo 73 e 14. Conforme lemos no livro de Jó, na Bíblia, além da experiência concreta de exemplos que nos mostram isso, certamente você presenciou um crente fiel a Jesus padecer de uma doença incurável ou falecer por causa de um acidente. Sofrimentos e padecimentos também assolaram o Senhor Jesus e seus apóstolos, bem como muitos heróis da fé da Bíblia. Hebreus 11, 35 ao 40. Não há como negar o sofrimento na vida. João 16 e 33. Isso não quer dizer falta de fé ou de fidelidade por parte do crente. O saudoso pastor George nos deu uma ótima chave para ler o Salmo 91, lá em Romanos 8, 31 e 39. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina que Deus é por nós e por isso nada nos poderá separar do seu amor. Olha só, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Romanos 8, 38 e 39. Assim podemos experimentar grandes livramentos físicos nesse mundo. Entretanto, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eternas nos céus. 2 Coríntios 5 e 1. Conferi também Daniel 3, 16 e 18. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus, derramado em Cristo Jesus, nosso Senhor, nem mesmo o padecimento físico. Olha aí, então, é como ele explicou aqui para nós. Não quer dizer que se uma pessoa que serve ao Senhor, ela adoecer ou morrer, não é porque essa pessoa está fora da direção do Senhor, mas é o ciclo da vida, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Até o Senhor Jesus voltar, vai ter esses ciclos aqui na Terra, certo? Então, se uma pessoa também adoece, então é porque nós estamos aqui, ó, nesse corpo humano, estamos na carne. Então, nós não estamos, assim, eternos nesse corpo, né? Aí sim, nós sabemos que teremos uma eternidade com Deus, mas não carnalmente, mas sim espiritualmente. Temos um pense, podemos experimentar o livramento físico da parte do Senhor. Aí o ponto importante, podemos experimentar o livramento espiritual da parte do Senhor, a mesma coisa. E agora, mais um subsídio, e temos agora o nosso terceiro subtópico que diz assim, apegados com o Senhor. Vamos saber por que devemos e temos que andar apegados com o nosso Deus. Primeiro subtópico, tempo de se apegar a Deus. O tema confiança continua presente no versículo 14. As palavras livrarei e protegerei aparecem como consequência de se apegou a mim com amor e conhecer o meu nome. A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias 6 e 3. É um exercício incessante. É preciso conhecer a Deus por meio de sua palavra. Não há como conhecê-lo fora da Bíblia. A palavra de Deus
Esta é a fonte inesgotável de conhecimento a respeito do Deus Todo-Poderoso. Então, quer conhecer o Senhor? É a palavra de Deus. Quer ter intimidade com Deus? Leia a palavra do Senhor, converse com Ele e assim você irá conhecer esse Deus tão lindo e tão maravilhoso. E é como disse, é uma busca incessante. Precisamos estar a cada dia buscando a palavra do Senhor sem cessar, buscando conhecimento, porque a palavra do Senhor, ela é atual. Veja quanto tempo essa palavra de Deus, ela foi inspirada por homens, né? Homens de Deus, e até hoje ela fala conosco. E o nosso escritor está conosco. Agora eu estou falando com vocês, ele está aqui conosco. Ele está aqui, ó, no nosso meio, porque ele diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali ele está. Então aqui nós estamos em quanto? Já temos Deus, Jesus e o Espírito Santo conosco. Por isso que ele diz 2 ou 3. Quando você se ajoelha na sua casa, você nunca está sozinho. Você já está com o Espírito Santo. 2, você e o Espírito Santo. Então, Deus e Jesus está no nosso meio. E aqui, quantos de nós, né? Vemos que no final da aula temos aí mais de 100 visualizações nesses vídeos. Então, quantas pessoas não estão aqui em harmonia e o Senhor está no nosso meio? Quando você está na sua casa lendo a palavra do Senhor, Ele está aí contigo também. O nosso segundo subtópico diz: tempo de relacionamento profundo. Vamos ver que tempo é esse? Sabe qual é o tempo? Hoje. E vamos ver onde é que nós vamos nos aprofundar. Como, né? Estaremos aí nos relacionando com o Senhor. Vemos que no versículo 14, que eu não li para vocês, diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aí sim, ó, porque a pessoa se dedicou, a pessoa deixa os prazeres do mundo, as pessoas correm para estar ali, né, habitando no esconderijo do Altíssimo, reconhecendo a soberania de Deus. Aí sim, ele vem e nos dá essa grande bênção, né? Então, ele diz assim, ó, pois que tão encarecidamente me amou. Então, tem que amar a Deus, viu? Então, você aprendeu aí que não só abrir a sua Bíblia e deixar em algum lugar da sua casa, não. É bonito, é um ato bonito, sim, né? Uma atitude bonita, mas lembre-se que o Senhor não quer só isso. O Senhor, além de tudo aí, Ele quer que você esteja tendo um relacionamento com Ele, certo? Aí, vemos aqui, ó. No versículo 15... diz que o fiel invocará ao Senhor, e este o responderá, e na angústia receberá o livramento de Deus. Sabe aonde? É na oração que encontramos consolo no Senhor. Na oração conhecemos o Senhor de uma maneira experiencial. Contemplamos a sua presença que inunda a nossa alma. É na batalha da oração que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Que maravilha perceber conscientemente que o Senhor responde às nossas orações. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Olha que coisa linda. E você vê aí o restante do versículo. Você pode e deve desfrutar desta rica experiência espiritual, pois a oração sedimenta a solidez de nossa confiança em Deus. Quem experimenta na oração não duvida jamais da sua poderosa ação. E nós sabemos, né? Quantas vezes estamos aí com os nossos corações apertados, ou tristes, ou alguma coisa. E quando nós ali chegamos até o Senhor, nós chegamos de uma maneira, nos ajoelhamos. E quando começamos a conversar com Ele e terminamos ali aquele momento com o Senhor, nunca saímos da mesma maneira que nos ajoelhamos. Quando entramos na casa do Senhor, nunca saímos da mesma maneira. Sempre saímos ali renovados, cheios de esperança, com o nosso coração regozijado. E assim por diante, o Senhor fala conosco, o Senhor nos lembra as suas promessas. Quem que não tem promessa do Senhor? E você pode dizer assim, promessa? E Deus faz promessa? Faz sim. Eu te convido a vir conhecer o meu Deus de perto, o nosso Deus maravilhoso. Que você não escute só, que você não conheça só de ouvir, mas que você venha ter intimidade com Ele, para que você venha entender o que é que Ele quer para a sua vida, né? Então, o Senhor faz sim promessas para nós. Né? E se nós estivermos ali na direção, na obediência, então será concluído, né? Com certeza. Agora temos o nosso terceiro subtópico que diz assim, ó, desfrutando do favor do Senhor. O versículo 16 conclui o salmo com uma promessa de longevidade e de salvação. Recobrando o prudente conselho do pastor George, a promessa de longevidade e de salvação deve ser vista sempre à luz da eternidade, como mencionamos no conteúdo acima.
sempre levando em conta a revelação do Novo Testamento a respeito da eternidade e da segurança no porvir. A lição que aprendemos no Salmo 91 é de que vale a pena confiar em Deus, tê-lo como refúgio e fortaleza, pois viveremos o seu bem tanto aqui na terra quanto no céu. Confie no Senhor. Aqui ele não está dizendo que se Jesus não voltar, ele não está dizendo que ninguém vai ficar para semente, né? Então, as pessoas, algumas vão aí envelhecer, morrer de velhinhos, outros podem acarretar alguma enfermidade no meio do caminho. Mas eles estão falando aqui, ó, dessa promessa é na eternidade. Vou ler aqui o 15 e o 16 para vocês, que diz assim, ó. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ó, o 16. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa abundância de dias pode sim ser aqui na terra, né? O Senhor, ele pode acrescentar dias nas nossas vidas e mostrar a salvação. É que sabemos que depois dessa vida aqui, muitos não acreditam, mas meu querido, minha querida, acredite, tem uma vida após essa daqui. E nós vamos prestar conta ao nosso Deus do que estamos fazendo na nossa vida aqui. A vida não acaba aqui, fechou o olhinho, acabou de jeito nenhum. É só uma passagem. A morte, ela só quer dizer assim, que é uma passagem desta vida para a outra. A eternidade, que é aí onde nós vamos estar com Cristo, né? Nós que obedecemos ao Senhor. Ele não está dizendo quem é perfeito, porque é diferente obediente do perfeito, porque perfeito não existe, e existe sim aquele obediente. O que é obediente? Aquele que não falha? Não. Ele erra, sim, porém se arrepende do seu pecado, pede perdão ao Senhor, ali ele perdoa e nós procuramos estar fazendo o que o Senhor nos pede para fazer, o que ele nos ordena. E aqueles que vivem uma vida como que não tem que prestar contas a ninguém, infelizmente também tem o outro ladozinho da moeda, vai conviver lá com o outro, do outro lado, nosso inimigo, né? E não tem boquinha, não tem conversa. É isso mesmo. Infelizmente, para quem não acredita, é uma realidade. Para quem acredita, é a nossa esperança, graças a Deus. Temos mais um penso que diz assim: por que precisamos nos apegar ao Senhor? Ponto importante. Porque assim podemos desfrutar de seu favor em tempos difíceis. Então, nós temos que estar ali juntinho do nosso papai querido, do nosso papai celestial, aquele que nos criou para o adorar, servi-lo, segui-lo, fazer o que ele nos manda. Vamos agora para a conclusão. Nesta lição, estudamos a respeito de Deus como nosso refúgio e fortaleza, quem se refugia nele recebe sustento e livramento. Confiar inteiramente em Deus é a grande mensagem desse salmo. Por isso, a despeito das circunstâncias e das adversidades externas, a nossa fé está amparada em Deus. Ele é o nosso refúgio, ele é o nosso esteio, sustento e rocha inabalável. O Salmo 91 é uma expressão que revela uma confiança inigualável no Todo-Poderoso. O Senhor é poderoso para nos guardar de todo o perigo. Os sistemas de segurança do homem, por mais sofisticados que sejam, podem falhar. Mas o Senhor é infalível, então não deixe a preocupação e o medo dominarem seu coração. Confie inteiramente no Senhor. Então aí coloca a tua confiança no Senhor, creia que Ele é fiel e poderoso, né? Reconheça a sua soberania. Se você ainda não aceita Jesus como seu Salvador, aceite. Mas eu tenho Deus. Você precisa aceitar, confessar que segue a Ele. Entende como é que é? Confessa. Quando você sair na sua casa, chama o Espírito Santo para ir contigo. Quando você for para qualquer lugar, chama Ele para ir contigo. Lugares que você sabe que são lugares que alegram o coração de Deus, né? Se você faz tudo corretamente, se você vai para lugares que o Espírito Santo pode te acompanhar, então ele vai te acompanhar. Então chama ele quando tu for trabalhar, quando tu for passear, quando você for para um shopping, um restaurante, um supermercado, para qualquer lugar assim, essas partes assim que não denigre, que não quebra princípios, o Espírito Santo estará com você, te dando livramento, proteção. E não se preocupe, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se você serve e quer seguir a Deus de todo o seu coração, então com certeza você estará ali debaixo da sombra do Senhor.
Se o Senhor Jesus não voltar essa semana, na próxima semana será a nossa lição de número 10. Já estamos aí, né? Já no finalzinho do nosso trimestre. E diz assim o título: Bendiga ao Deus Criador. Vai ser também um título muito maravilhoso, né? Então já peço a você aí que, se você estiver distante desse Deus tão maravilhoso, vem para pertinho dele. Vem habitar aí no esconderijo do Altíssimo. Volte para seu lugar, para o seu posto. Deixa o Senhor Jesus fazer morada na tua vida. Você sabe muito bem o que Deus tem para você. Se você, por algum acaso, por algum motivo, não está estudando a palavra do Senhor, não está conversando com Ele, eu também te convido a vir aí, né, tá buscando novamente, tá aí correndo atrás do nosso Deus Todo-Poderoso. Como é que eu posso dizer assim? Aproveita, né, enquanto você está aqui nessa terra, para fazer o melhor, para obedecer ao Senhor, deixar seu legado aqui e não deixar que as coisas desse mundo venham te embaraçar e te tirar da presença de Deus. Então, o que eu desejo para você é que o Senhor Jesus venha abençoar a tua vida, a tua família, o teu ministério. Você, professor, professora, se dedica cada dia mais na palavra do Senhor, estudando, orando, deixando Deus te usar, né? Porque nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor é fiel e poderoso, né? Simples, mas não é fácil. E você, aluno, que tem o desejo de também estar buscando a Deus aí, de estar aprendendo mais, continua buscando a Ele em oração, estudo da palavra. Se você tem o desejo de ser professor, professora da escola bíblica, continua buscando a Deus, que a sua hora também vai chegar. E eu aqui digo para vocês, evangelize compartilhando esse vídeo. Você pode pensar, mas eu não faço nada para o Senhor. Só em você compartilhar esse vídeo para alguém, ou colocar no status do teu WhatsApp, para outras pessoas clicar no link e ver a aula, você já está evangelizando, você já está plantando a sementinha em alguma terra, né? E que bom e que bênção é se alguém aceitar Jesus e dizer assim: foi a irmã fulana que compartilhou a palavra do Senhor e o Senhor falou comigo e eu acabei aceitando Jesus. Foi o fulano que compartilhou. Então faça assim: o reino do Senhor não tem grande nem pequeno, tem nós que trabalhamos para Ele. Estou aqui sempre dizendo para vocês, enquanto tem um aqui na frente da câmera, tem outros que estão aí nos bastidores. E no final, para a obra do Senhor crescer, o Senhor precisa de mim, precisa de você, precisa de todos. Todos nós temos aí uma função fazendo para o Senhor. O nosso corpo, ele não é só orelha, não é só boca, não é só cabelo, não é só nariz, não é só orelha. Então, para formar o corpo, tem muitos membros, muitos órgãos, células, e todos são importantes para deixar o corpo como ele é. E assim você não se sinta nem menos e nem mais do que ninguém. Então, eu digo para você, deixa aí seu like e ajuda aqui no canal. Se inscreve também no canal se você ainda não se inscreveu. Deixe seu comentário, se assim você quiser. Eu vou amar estar lendo aí teu comentário. E assim, nós, unidos, somos aí filhas e filhos do nosso Deus, que estamos aqui em um só propósito: levar a mensagem do Senhor. Então, se o Senhor nos permitir, até a próxima semana. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e um cheiro no coração. Até semana que vem, se Jesus não voltar.